Eu quero compartilhar sobre sabedoria nas decisões, porque a nossa vida, todo dia a gente está tendo que tomar decisão, e a gente tem visto decisões erradas em muitos lugares, e inclusive no nosso país também, a gente passa por isso. A gente está vivendo um momento importante, né? E nós temos que orar muito. A gente tem que obedecer a palavra. Lá em 1 Timóteo 2, diz que a gente tem que orar pelas autoridades, orar pela nação, para que a gente tenha uma vida pacífica e tranquila. Deus fala para a gente ser ativo na oração, nesse sentido. Independente da autoridade, de repente é uma autoridade lá que não é a melhor, mas ela foi constituída, ela foi escolhida. O regime democrático não é um regime perfeito, mas é o menos pior do que existe, onde as pessoas podem escolher seus governantes, e Deus constituiu. Então nós temos que orar pelo nosso país, pelas autoridades, pela nação. A nossa nação, infelizmente, ela tem se distanciado de alguns valores fundamentais de liberdade, tem se distanciado da democracia, né? Mas vocês sabem, nós não somos uma igreja que ficamos falando aqui em política, mas nós cremos que nós temos que ter homens e mulheres de Deus em todas as esferas da sociedade. Na educação, nas forças armadas, na saúde, na política, nas artes, na comunicação, todos os lugares. Jesus tem que se fazer representado, e ali nós temos que levar princípios e valores do reino de Deus. Amém? Hoje o nosso país, ele sofre muitas vezes por causa de escolhas erradas, decisões erradas, baseadas em princípios, valores humanos. E aí que está o problema. Quando a gente tem que tomar a decisão baseada em valores, princípios humanos, que não são princípios da palavra, e aí a gente acaba tendo problema. Todo dia nós estamos fazendo escolhas, decisões, e se a gente tomar uma decisão errada, sempre vai ter um preço, e muitas vezes deixa marcas. Tem a história daquele pai que o filho estava aprontando muito, e ele falou: filho, vai lá, pega o martelo, pega o prego. Está vendo aquela madeira lá? Cada vez que você fizer uma coisa errada, você vai pregar um prego naquela madeira. E o filho ia lá, então, aprontava, pregava um prego. E cada dia ele estava aprontando, e um dia ele falou: pai, olha a madeira como é que está, cheia de prego. Aí o pai falou: filho, está na hora de você mudar isso, começar a fazer certo. Então vamos combinar o seguinte: cada vez que você fizer uma coisa certa, você vai tirar um prego dessa madeira. E o filho foi e começou a fazer coisas certas, e aquilo se tornou uma motivação para ele. Então quando ele fazia algo certo, ele ia lá, arrancava o prego, e no último prego ele foi e procurou o pai: pai, esse é o último prego. Que legal, filho, vamos lá ver a madeira agora. Aí ele mostrou para o filho: filho, está vendo aqui? Você fez um monte de coisa certa, mas olha quantos buracos ficaram na madeira, porque as nossas escolhas, elas trazem muitas vezes marcas, vão ficar marcas, frutos de escolhas erradas que nós fizemos. Hoje em dia, todo mundo usa GPS. Quem usa GPS aí? Tem gente que não usa. Você é daquele que pede informação na rua ainda? Onde é tal coisa? Lá na minha terra, lá no Rio de Janeiro, o pessoal gosta de dar informação. Então, quando você vai pedir informação, eles querem explicar até demais, só falta oferecer para te levar no lugar. Carioca é assim.
E o ano passado a gente fez uma viagem para uma cidadezinha, eu e a Claudinha, tinha um encontro de família, numa cidade chamada Miguel Pereira, que é na Serra do Mar, é uma cidade de montanha, um clima maravilhoso, não é aquele calorão do Rio de Janeiro. E nós pegamos um dos maiores engarrafamentos da nossa vida. Assim, 4 horas no engarrafamento. Você já pegou engarrafamento assim? Quem já pegou engarrafamento assim? De ficar ali no carro. É terrível, né? E é bom que você tenha uma vantagem. A gente põe o papo em dia, a gente conversa, tudo que tem direito, né? Mas só que é o seguinte, o GPS me avisou desse engarrafamento. Mas já aconteceu de você achar que sabe mais do que o GPS? Se GPS é burro, como é que ele me envia para cá? Né? Ele fez um outro trajeto, mas eu pensei, não, esse GPS está maluco, isso aqui eu conheço, estou cansado de vir para essa cidade. Eu e a Claudinha, a gente passou a lua de mel lá, a gente conhece quantos passeios a gente já fez para Miguel Pereira. O GPS me mostrou o caminho e eu falei, não, eu vou naquilo que eu estou acostumado a fazer, eu aprendi assim, e eu sou cabeça dura, e esse GPS está maluco. 4 horas de engarrafamento. Isso mostra, muitas vezes, que as nossas escolhas vão trazer marcas, vão trazer e vão marcar. Foi o engarrafamento mais longo que a gente nunca mais vou esquecer. E a partir daquele dia eu fiquei mais atento no GPS, né? Fiquei mais ligado no GPS. A nossa vida, ela é feita de escolhas, todos os dias. Então nós vamos aprender aqui alguns princípios que vão nos ajudar, baseado em valores da palavra, princípios do reino de Deus, baseado em Gênesis 13, na vida de um homem que era rico, e ele acabou perdendo tudo. Imagina alguém que perde tudo, porque fez escolha errada. Gênesis 13 fala da vida de Abraão e Ló. Eram 2 homens de Deus, ricos, um tio e um sobrinho. Eles enriqueceram tanto de rebanhos, de servos, de funcionários. Eles enriqueceram tanto que a terra não cabia mais os 2 juntos. Eles precisavam de mais espaço, então eles começaram a brigar. Começaram a brigar entre si, e Abraão chegou à conclusão também que não dava. Então ele chega para Ló e fala assim: Ló, pode escolher para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Não vamos ter problema, vamos viver em paz. E você pode escolher primeiro o lugar que você quiser. E a escolha dele não foi muito boa. Vamos ler o texto, abre aí em Gênesis 13, de 10 a 13. Gênesis capítulo 13, abre a sua Bíblia ou o seu aplicativo. Você vai aprender a nunca usar o padrão do mundo, o padrão de Ló, para tomar as decisões que você precisa. Gênesis capítulo 13, versículo 10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado,
Era como o jardim do Senhor, era como o Éden, aquele lugar maravilhoso. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Então os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma. Os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. O que Deus nos ensina aqui? Primeira coisa, que a gente não pode fazer julgamentos pela aparência. Jesus ensinou isso, o profeta Samuel também ensina. Jesus fala assim, olha, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Ele olha para aquela região e parece que era o melhor, mas não era. O profeta Samuel cai também nesse engano quando vai escolher o novo rei de Israel. Que ele não sabia ainda quem seria, mas Deus manda ele ir na casa de Jessé, em Belém, para ungir o novo rei. E Eliabe, o filho mais velho, é o candidato. Quando Samuel olha Eliabe, aquele homem fortão, bonitão, guerreiro, ele declara assim, com certeza este é o rei. E aí Deus fala com ele assim, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O que significa coração? Meu irmão, isso é muito profundo. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que Ele vê, na verdade, quem você é na sua intimidade. O homem, ele é o que é quando ele está na sua intimidade, quando ele está lá no seu quarto, com o joelho no chão, quando ele está sozinho e não tem ninguém vendo. Deus vai olhar o nosso coração, Ele vai olhar a nossa intimidade, Ele vai olhar a nossa motivação. Sim, mas o resultado é importante? É importante, claro. Tudo é importante para Deus. Mas numa escala de prioridade, Deus está muito mais preocupado com o coração do que a performance, do que o resultado, do que aquilo que aparece. É isso que a gente precisa entender e receber de Deus. Deus está muito preocupado com as motivações do nosso coração, do que aquilo que a gente quer mostrar para as pessoas, ou que a gente quer mostrar para ter algum reconhecimento. Qual é a motivação do nosso coração? Por exemplo, de estar aqui nessa manhã. Qual a motivação do nosso coração de servir a Deus, de fazer um ministério? O que nos motiva, na verdade? Eu já vi pessoas muito preocupadas em querer fazer, sim, claro, servir. O princípio da toalha e da bacia que Jesus nos ensina é todo o tempo. Jesus fala, eu vim para servir e não ser servido. Ele é o nosso padrão, a nossa referência. Ele fala, aqueles que me servem, meu Pai o honrará, João 12, 26. Claro, servir, fazer acontecer é muito bom, mas qual é a motivação do nosso coração? É isso que o Senhor olha. O Senhor olha o coração. Então para Deus é tão importante
qualquer ministério, porque Ele está vendo o coração de cada um, aquele irmão que está lá no estacionamento, aquele que está no café, aquele que está ali com as crianças, aquela irmã que está lá no berçário. Deus está olhando o coração. O Senhor não olha a aparência, aquilo que parece. Isso é um princípio muito importante. Pessoas escolhem, baseado em princípios errados, até para casar. Quem é solteiro aqui? Não tenha vergonha não, levanta a mão aqui, ó. Deixa o pessoal ver que você é solteiro mesmo. Isso. Profetizo na sua vida um tempo abençoado de solteiro, mas vai ser melhor casado. Amém? Diga, eu recebo. O Senhor vai providenciar para você no tempo certo. Mas eu estava pregando no primeiro culto, lembrei de uma história. Eu não tinha conhecido a Claudinha ainda. E eu conheci uma menina lá no Rio de Janeiro. E me interessei por ela. E era uma menina muito bonita. Ela tinha sido Miss Estudante, alguma coisa assim. E os meus amigos falaram, cara, como é que você conheceu essa menina? Olha, eles quiseram dizer assim, é muita areia para o seu caminhão. Enfim, ela quis me levar na casa dela, e foi de Deus aquele momento. Eu não era convertido ainda. Mas Deus sempre me deu um discernimento, sabe por quê? Porque a minha mãe era uma pessoa muito bondosa, ela era temente a Deus, e sempre ela me passou um sentimento, meu pai também, mas assim, de afeto e acolhimento que faz diferença na vida das crianças. E eu fui lá na casa dela conhecer os pais dela, só a mãe que estava. E as duas foram lá para o quarto conversar não sei o que, eu fiquei esperando na sala. De repente, meu irmão, eu ouvi uma porta batendo. Pá! Eu falei, ué, o que aconteceu? Está em obra essa casa? E ela saiu de lá com uma cara brava. E eu, o que aconteceu? Vocês brigaram? Ela, não, está tudo bem, tentou disfarçar. Eu falei, quem é que bateu aquela porta? Foi você ou sua mãe? Aí ela falou, sem graça, não, foi eu, escapou da minha mão, que não sei o que e tal, tentou. Meu irmão, naquele mesmo dia, olha que eu não conhecia Jesus. Mas eu tinha uma mãe que me aprendeu a respeitar ela, e eu respeitava muito a minha mãe. E aquela jovem, naquele dia, eu sabia que seria a última vez que eu ia encontrar aquela. Eu só não desmanchei com ela ali, para não humilhar ela perante a mãe dela. Mas naquele dia, eu falei, olha, vamos encerrar por aqui, você é uma menina que vai encontrar outra pessoa para você. Aí meu amigo falou, e aquela tua namorada? Eu falei, rapaz, não deu certo. Cara, me dá o telefone dela então. Eu falei, tem certeza que você vai querer? Agora, sabe de uma coisa? Tem pessoas que estão fazendo escolhas na sua vida, só olhando o exterior, a aparência. Cuidado, fala para o seu irmão, cuidado. Olha o coração. Olha o coração. O coração vai fazer a diferença. É o Senhor que está falando e é uma grande verdade. Ló olhou a aparência.
Outro princípio, segundo princípio, são 4. Ló olhou para aquele lugar onde ele poderia ter mais lucro, onde ele poderia receber mais. O foco era a riqueza. Onde eu posso... ele já era rico, mas ele queria mais. É o espírito de ganância que opera toda vez que a gente fizer a escolha, onde o foco principal vai ser o dinheiro, nós vamos cair na armadilha de 1 Timóteo 6,9, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você acha que o nosso país está assim por quê? Onde toda a raiz do problema é o dinheiro, é a sede por dinheiro, e por dinheiro se faz corrupção, se mente, se faz maldade, se rouba, se mata, se faz tudo. Por isso que o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, 1 Timóteo 6,9. Onde o foco principal se torna a riqueza. Não, eu preciso ter. E até inclusive os falsos profetas têm esse problema. Vai ver 2 Pedro 2, capítulo 2. Os falsos profetas, falsos pastores, a grande motivação é o dinheiro. Eles não estão querendo ver vidas salvas, vidas transformadas. Quando você vê lá em 2 Pedro 2, são 3 problemas sérios ali: poder, sedução de mulheres e dinheiro. E o poder é aquela necessidade baseado no orgulho, onde a pessoa quer exercer autoridade, mas não é por amor, é para satisfazer o seu ego, o seu orgulho. Ló já era rico, mas ele olha aquele lugar, quero mais riqueza ainda, aquele vale é fértil, lá tem tudo de bom. Mas ele não olhou que ali tinha uma armadilha que destruiu a vida dele. Tem gente se tornando sócio de pessoas que provavelmente vão cair em armadilha, não conhece direito. Eu lembro de um pastor que chegou aqui, até acredito que ele seja homem de Deus, mas ele falou: quero ser pastor junto com vocês, como é que eu faço? Eu falei: meu irmão, olha, vamos conversar. Não, porque eu sou plantador de igreja, eu planto igreja. Eu falei: que bom, que legal, mas vamos conversar. E aí chamei ele para conversar, a gente tomou um café, eu expliquei para ele: deixa eu explicar para você uma coisa. A gente precisa andar junto. Tem um princípio. Conhecer é o princípio dos 3 Cs. Conhecer, conviver e confiar. Vamos repetir para você guardar? Conhecer, conviver e confiar. De novo. Conhecer, conviver e confiar. Como é que você vai confiar sem conviver com a pessoa? Eu falei para ele: olha, você pode ser até alguém, a gente está orando por novos pastores na igreja. Tem muito trabalho aqui, glória a Deus, muita gente chegando, muita gente se convertendo, glória a Deus por isso. E a gente precisa, mas a gente precisa conhecer você. Você precisa ganhar a credibilidade da igreja. Você precisa se relacionar com as pessoas. Aprende uma coisa: Deus dá o chamado, mas quem ordena é a igreja. Amém? Quem ordena pastor é a igreja. Você não vai ver Deus ordenando pastores. Deus gera o chamado, mas quem reconhece é a igreja. Para a igreja reconhecer, a igreja tem que confiar. E aí, eu expliquei isso para ele. Então, falei para ele: você vai liderar um grupo pequeno, você vai liderar um GA, você vai treinar o seu chamado ali, as pessoas vão, você vai multiplicar esse GA,
Daqui a pouco você vai ser um supervisor, você vai fazer ministério, você vai ter oportunidade. Aí não deu certo, né? Porque às vezes a pessoa, ela quer saltar, ela quer pular as etapas, as fases. O problema é que Ló, além de ter essa ganância, né, e essa ganância atrapalhou ele escolheu errado baseado na ganância, e esse foi um dos motivos, tá? Ele não conhecia também o poder da influência. Poder da influência. Ele escolheu o lugar, mas não atentou que ali tinha um povo perverso, que não era temente a Deus, depravado. E ele levou a família dele para lá, para aquele ambiente. E aí ele teve vários problemas. O poder da influência, 1 Coríntios 15, 33, fala: não se deixe enganar, a má influência corrompe os bons costumes. Agora, o contrário também é verdadeiro. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Se você andar com o sábio, você vai ser mais sábio. Se você andar com quem é temente a Deus, você vai ser inspirado por aquela pessoa. Eu lembro de um homem que Deus restaurou o casamento dele, ele se converteu, mas ele gostava muito de pescar. Quem gosta de pescar aqui? A maioria é homem, né? Que gosta de pescar. Tem mulher que gosta de pescar também? Tem mulher que gosta de pescar. O marido de vocês gosta de pescar também? Gosta? Então ele se deu bem. Ganhou um presentão, né? Porque tem aquelas mulheres que, quando são namoradas, elas gostam de pescar. Você entendeu? Aí ganha o coração do homem, o homem pensa assim: Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, gostando de pescar, o Senhor vai me dar uma esposa que gosta. Depois a mulher casa, não quer ir pescar com o homem. Aí uma mulher falou assim: pastor, sabe por que eu não gosto de pescar? Não pode conversar, senão os peixes vão embora. Imagina eu ficar com a boca fechada lá, esse tempo todo. Aí tem que dar um desconto para as mulheres, né? Mas esse homem, ele gostava muito de pescar. Só que os amigos da pescaria não eram boa coisa. Entendeu o que eu estou falando? Ele queria Deus, mas lá na pescaria, os caras ficavam entornando todas lá, tomando todas e contando os casos das mulheradas que eles pegavam. Tudo homem casado. E aquele homem, a fé dele foi sendo minada. O poder da influência, a má companhia, corrompe o bom comportamento. A fé dele foi sendo, ele começou a achar legal aquilo, ele começou a voltar ao passado e começou a achar que estava no prejuízo. E teve problemas sérios. Agora, o contrário, quando o homem começa a mudar o ambiente dele, o ambiente, a atmosfera faz a diferença. Deus está presente, Ele se faz presente através do ambiente. Qual é o ambiente que está ali? Há pessoas de Deus,
Ele está presente. Há corações quebrantados, não corações perfeitos, mas corações que erram, mas se arrependem, se quebrantam. Ló não conhecia o poder da influência. Você não pode mais, homem de Deus, mulher de Deus, você não pode mais frequentar alguns ambientes, a não ser que Deus te leve lá com um propósito para pregar para aquele povo. Você vai pregar o evangelho lá, você abre a Bíblia e manda fogo em cima, manda a palavra em cima. Agora, para você ficar lá, naquele ambiente, desfrutando daquilo, aquele ambiente carnal, aquele ambiente difícil, aquele ambiente onde não há presença de Deus, você vai ser contaminado com aquilo. Essa é a verdade. Eu lembro quando eu não era nem pastor ainda, no quartel, no exército, estava uma conversa assim, de oficiais conversando, eu chegava, e aí eles brincavam, vamos mudar de assunto, que eles sabiam que eu não gostava das coisas. Chegou o pastorzinho, eu nem era pastor ainda. Mas sabe de uma coisa? Aquilo era uma mensagem. Se você é luz, onde você chegar, as trevas têm que se calar. Amém? Você chegou, não é assim que está na palavra de Deus? Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Meu irmão, você chegou ali, você é a luz, o diabo tem que sair correndo. As trevas tem que sair, você é luz. Você é o poder de influência agora. Não tem esquemas, não tem mentira, não tem enganação, não tem palavrão. É assim que funciona. Que não haja nenhuma conversa indecente, linguajar indecente no seu falar. Está lá na palavra de Deus. Você agora é de Cristo. O que sai da tua boca revela o que está no teu coração. Jesus fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então o seu coração é importante. O seu coração precisa ser puro. E aquilo que sai da sua boca é para edificar, para abençoar. Amém? Não é para falar mal de ninguém, nem da autoridade. Pode ser a autoridade mais corrupta. Por que isso? Está lá em Romanos 13. A gente é povo de Deus ou não é? A gente é povo de Deus, então a gente respeita a autoridade. Mas essa autoridade não presta, esse homem odeia a família, odeia a pátria. Sabe o que Jesus manda fazer? Orar por ele. Ore pelos seus inimigos, ore por aquele que persegue vocês. É o que a palavra de Deus ensina. Joelho no chão, falar: Senhor, salva a nossa nação, salva o nosso país, tem misericórdia, Senhor. Há uma previsão de dias difíceis para a nossa nação, na economia, na política, há uma previsão. A gente tem que orar pela misericórdia de Deus sobre nós. Mas as escolhas erradas dos governantes deixam marcas na madeira. Lembra da história do menino? Deixam marcas. E muitas vezes nós vamos sofrer consequências de escolhas erradas, mas nós podemos ser fiéis no pouco. Amém?
O Vitor falou algo importante naquele vídeo dos homens ali. A gente muitas vezes fala mal dos governantes, mas Deus quer que a gente seja fiel no pouco. Está lá em Lucas 16, quando Jesus fala assim: se você for fiel no pouco, você será fiel no muito. Mas se você for desonesto no pouco, você será desonesto no muito. Tem gente que fica falando mal lá dos políticos, mas só não rouba porque não tem oportunidade, porque não é fiel no pouco. É desonesto no pouco, sonega imposto, faz esquemas ocultos, faz mutretas na empresa e está reclamando do político lá. Aí Jesus fala assim: olha, você só não rouba como ele porque você não tem oportunidade, porque você não é fiel no pouco. Você não é honesto no pouco. E se você não é honesto no pouco, você vai ser desonesto no muito. E você só não é desonesto no muito porque não tem oportunidade. Essa palavra é para todos nós. O Espírito Santo falou para mim, você prega, não é só aquilo que os outros gostam de ouvir. Você vai pregar aquilo que é preciso que as pessoas ouçam, porque é o tempo de purificar a igreja de Cristo, é o tempo de purificar a noiva, limpar o coração. Jesus está voltando, Ele vai voltar para buscar a igreja dele. E nós não podemos brincar de igreja. Ou a gente entra num nível de santidade e vê a glória de Deus, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, ou a gente vai ser um bando de hipócrita e religioso. E eu não estou afim disso. É uma luta, é uma batalha. A nossa luta não é contra pessoas, é contra principados e potestades. E para a gente terminar, Ló, não há registro ali de oração, não há registro ali de conselho, ele não ora, ele não chama a família para orar. Olha, para onde a gente vai? Vamos orar aqui, vamos perguntar para Deus. Eu acho interessante alguns irmãos, às vezes, que vêm com propostas que mexem com a família toda. Por exemplo, uma mudança de cidade. Eu estou na dúvida se eu vou, se eu não vou. A primeira pergunta que a gente faz: você já orou com a sua esposa? Vocês já oraram em família? Oraram e falaram com Deus sobre isso? Não, ainda não. É a primeira coisa, meu irmão. É a primeira coisa, você precisa conversar com Deus. A gente não toma decisão importante antes de conversar com Deus. Aprende isso. Deus está chamando aí alguém. Pode ser alguma mensagem para você, uma resposta de oração já. Não é igual trocar de carro ou trocar a jaqueta. Isso aí Deus deixa você escolher. Você quer o carro preto ou branco ou Volkswagen? Você escolhe você aí. Deus também não quer ficar se metendo em tudo. Você pergunta para Deus qual a cueca que você vai colocar? Deus não está nem aí. Agora, existem coisas que vão afetar a sua vida toda, a sua família. Quer ver uma coisa que afeta a vida toda? Profissão. Tem pai que não deixa o filho escolher a profissão que ele quer ter, porque na cabeça do pai, aquela profissão
não vai dar isso aqui, ó. O foco principal é o dinheiro. A Claudinha conheceu lá em Santa Maria um homem que trabalhava comigo no exército, era oficial também, vivia deprimido e frustrado. Um dia ele bateu na nossa casa lá, no apartamento, 10 horas da noite, deprimido, chorando. Qual era o problema dele? Ele queria ser médico, mas o pai dele era general e praticamente obrigou ele a fazer concurso para a academia militar. E ele era muito inteligente. Mas era um sofrimento, eu ficava com pena dele. Ele não conseguia se relacionar com as pessoas, ele não cumpria as missões direito, ele quase surtou. E um dia eu falei para ele: rapaz, tu é novo, você é um cara que está começando a vida, você pode fazer o vestibular de medicina e você vai passar. E ele fez e passou, hoje ele é médico. Ele fez o IME, Instituto Militar de Engenharia, e ainda é médico, e ele trabalha nessa área de tecnologia, mas na área de medicina também. Mas pensa num cara que sofria. Sabe por quê? Valores, dinheiro é o princípio, o foco é o dinheiro. Você não pode ser o que você gostaria de ser. Você tem que ser aquilo que vai te dar muito dinheiro. Isso não é de Deus, isso é do diabo, e isso vai ter um preço lá na frente. Pessoas que escolhem profissões pensando só no dinheiro. Claro, a pessoa vai ter a profissão, ela vai precisar de uma provisão, do sustento, é óbvio. Mas Deus quer colocar pessoas em todas as áreas, todas. Ló não orou, não dependeu de Deus, confiou em si mesmo, na sua própria avaliação. Tiago 4, versículo 2 diz assim: vocês não têm porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Não se aconselhou, podia se aconselhar com Abraão. Abraão, tio, o que você acha? Eu estou querendo ir para lá. O que você acha que o pai da fé ia falar? Não, lá não é melhor para você. Lá não vai ser bom. Os planos fracassam por falta de conselho. Provérbios 15, 22. Mas são bem-sucedidos quando há muitos. Qual foram as consequências das escolhas erradas de Ló? Ele perdeu tudo. Sodoma foi destruída. Deus encheu o pote. Deus falou: não dá mais para Sodoma existir. Encheu o pote, não tem como. Deus enviou 2 anjos. E Abraão ainda ficou negociando com Deus. Deus, mas se tiver 50 justos na cidade, como é que vai ser? O Senhor destrói a si mesmo? Aí Deus fala: não. Se tiver 50 justos, não. E 45, e 40, e Abraão foi baixando, porque na verdade Abraão estava preocupado com Ló. Aí Deus falou: tá bom, então vou mandar 2 anjos lá. Mandou 2 anjos para resgatar Ló, e Ló resistindo ainda. Não, meu coração está aqui, não. Recebeu os anjos, até acho legal ali, que os anjos comeram com Ló. Anjo come. Vai ter comida no céu, isso é uma mensagem. Uma vez um irmão me perguntou: pastor, vai ter comida no céu? Na escola da palavra. Será que vai ter comida no céu? Pelo tamanho dele eu entendi a preocupação. Eu falei: meu irmão, eu acho que vai ter sim. Olha,
Os anjos comeram na casa de Ló. Jesus, depois que ressuscitou, comeu com os discípulos num novo corpo. Se anjo come, a gente vai comer. Aí ele abriu um sorrisão. Eu acho que vai ter comida no céu, mas vai ter muito mais coisa legal lá. Vai ter a presença constante. O céu vai ser tão bom que não vai ter noite. Sabe o que isso quer dizer? Que não vai precisar dormir. Sabe aquelas crianças que não querem dormir, que não querem perder nada? Você tem algum filho assim? Que quer? Não, porque para ele dormir é perder tempo. Quero dizer para você, no céu também, a gente vai perder tempo se a gente dormir. Vai ser tão legal que não vai ter noite, diz a palavra, está lá no livro de Apocalipse, você pode conferir lá. Os anjos arrastam Ló e Deus fala: olha, nós vamos levar vocês, mas não olhe para trás. Não fica lamentando que vocês vão deixar, o que vocês vão perder, porque eu sou o Deus da restituição. Se eu estou tirando vocês desse caminho, confia que eu vou restituir dobrado, 3 vezes mais, 4 vezes. Se eu estou tirando vocês do caminho mal, confia que eu vou abrir um novo caminho. E aí você conhece a história. O anjo está levando, eles estão indo embora, e a mulher de Ló olha para trás. Isso, ela está comunicando algo no coração. E ali a Bíblia diz que ela se torna uma estátua de sal. Isso aconteceu na região do Negueb, onde tem ali o Mar Morto, é no sul de Israel, é um deserto. Aquela região tem muito sal. O que Deus estava querendo mostrar por isso? Com esse fato, com essa experiência. Ló perdeu todos os bens dele, perdeu a mulher, a esposa, foi para uma caverna com 2 filhas, as filhas embebedaram o pai e pensaram: nós não temos descendentes, vamos nos deitar com o nosso pai para que a descendência continue. E elas embebedaram o pai, Ló, tiveram relações com o pai, as 2 engravidaram, nasceu de uma um filho chamado Amon, e nasceu de outra um filho chamado Moabe, todos 2. Moabe foi o pai dos moabitas, Amon foi o pai dos amonitas, povos que se tornaram inimigos ferozes do povo de Deus. Meu irmão, nós estamos escrevendo uma história para gerações. Você está escrevendo, a sua vida está escrevendo uma história para gerações futuras. As suas escolhas vão afetar gerações futuras. Você está entendendo isso? Amém? Isso é para você ver o poder que tem as escolhas. Nós podemos fazer escolhas erradas que vão afetar gerações futuras, ou nós vamos fazer escolhas baseadas na sabedoria de Deus. Ah, pastor, eu fiz a escolha errada, estou sofrendo consequências. Você já fez escolha errada? Dando muito exemplo de GPS, né? Mas está até arriscado a gente perder GPS no Brasil, mas enfim. Você já fez uma escolha de outro caminho no GPS? O que ele faz? Ele recalcula a rota, não é isso? Aí ele coloca lá, recalculando a rota. É exatamente o que Deus faz com cada um de nós. Quando a gente faz uma escolha errada, Deus nos perdoa e Ele recalcula a rota, porque Ele quer nos levar ao caminho que Ele quer. Ele quer nos levar ao objetivo, ao propósito do coração dEle.
Amém? Então, se você errou, fez escolha errada, primeiro passo, se arrependa no Senhor. Senhor, me perdoe. Recalcula a rota para mim, Senhor. Eu quero ir para o teu caminho, o teu objetivo. E o nosso Deus, Ele faz isso. Deus é fiel. Amém? Fique de pé. Talvez você tenha decisões importantes para tomar. Por isso, eu creio que Deus trouxe essa palavra. E você precisa usar a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Em Cristo está toda a sabedoria de Deus. Você não vai conseguir tomar decisão sábia sem o Espírito Santo te conduzir. E só Cristo pode nos ajudar nisso. Amém? Nós vamos louvar, vamos adorar o Senhor e depois nós vamos orar juntos.